Queridos irmãos, queridas irmãs, nosso boa noite. Quero agradecer o convite da casa, continuar os nossos trabalhos sobre as bênçãos de Deus, a proteção de Jesus, da equipe espiritual que dá assistência a essa casa. Nós pedimos licença para então iniciarmos as nossas reflexões. Pedimos a Jesus que Ele nos proteja, nos intua, para que nós não deixamos que o nosso personalismo venha interferir na explanação que vamos fazer sobre os seus ensinamentos. Queremos trabalhar hoje uma passagem do Evangelho de Jesus, conhecida, pois está dentro de uma das principais passagens do Evangelho, que é o Sermão do Monte. Essa passagem se refere aos bem-aventurados aflitos, porque eles serão consolados. Essa passagem evangélica que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, ela é uma das mais extensas e mais comentada pela espiritualidade, porque essa passagem no Novo Testamento, ela é, na verdade, o resumo de todo o ensinamento do Cristo para a humanidade. Muitos estudiosos do Antigo e do Novo Testamento o consideram assim. O grande líder indiano, que não era cristão, mas teve contato com o Evangelho de Jesus, e especialmente nessa passagem, ele diz, depois de ter aprofundado o estudo sobre ela, de que se todas as obras sacras das religiões fossem queimadas, destruídas, e ficasse somente o Sermão do Monte, a humanidade não teria perdido nada em termos de ensinamentos de Deus trazida pelo Mestre Jesus. Então, só para a gente ver a importância de aprofundarmos o conhecimento nas bem-aventuranças trazidas por Jesus. Nós vamos trabalhar dentro das 9, uma só, que fala sobre os aflitos. Quando falamos sobre aflitos, nós estamos falando sobre as aflições. Quem de nós não passou, ou não passa, não está passando, ou não irá passar por problemas, sejam eles de ordem físicas, psicológicas, espirituais, de relacionamento, de sentimentos, enfim, todas as aflições que abatem o ser humano desde que nós estamos na Terra. E a gente quer trabalhar um pouquinho na visão espírita, fazendo essa identificação com a chave do Espiritismo, para nós compreendermos o que Jesus estava falando nessa máxima. Bem-aventurados aflitos, porque eles serão consolados. É interessante nós vemos que nessa passagem, como falei anteriormente, ela tem um capítulo inteiro falando sobre essa passagem da aflição. 6 comentários são de Kardec, e 13 espíritos superiores, incluindo São Luís e Santo Agostinho, fazem explicação sobre essa passagem para o entendimento da humanidade. Então vejam a importância que tem esse conhecimento tão interessante para o dia a dia nosso. Como eu falei, todos temos problemas. Quem não se questionou já por que isso está acontecendo comigo? Será que só acontece comigo? Será que Deus esqueceu de mim? Jesus esqueceu de mim? A espiritualidade não está me atendendo às minhas orações? Todos nós, em algum momento, com certeza, já pensamos e já nos questionamos sobre essas aflições. Então, hoje, nós queremos então buscar dentro desse capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, as causas das aflições. E os Espíritos vão nos dizer, eu vou fazer uma pequena leitura no item 4, e eles nos dizem assim: de 2 espécies são as vicissitudes da vida. Quando fala em vicissitudes, está falando em problemas. Ou, se preferirem, promanam de 2 fontes bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm causa na vida presente, outras fora dessa vida, nas vidas anteriores. E aí aqueles que estão tendo contato
pela primeira vez com a doutrina espírita, é necessário nós mergulharmos um pouquinho para que a gente possa compreender melhor. Então a espiritualidade, através do espiritismo, nos traz informações de que nós somos um espírito imortal, ou seja, criados por Deus uma única vez e temos como oportunidade para o nosso desenvolvimento intelectual e moral as existências físicas como essa que estamos tendo aqui. Já tivemos muitas, o que significa que a nossa vida não começa quando nascemos no corpo físico, nem termina quando chegamos no momento da nossa morte. Uma é retorno, a outra é o término até breve de uma parte da nossa vida. Tá? E para compreender ainda melhor, vamos ver de que o espírito, que somos todos nós, temos dois ambientes para fazermos essa experiência evolutiva. Nós que estamos na Terra. Temos o ambiente físico, esse que estamos aqui, com o nosso corpo físico, com a nossa constituição física, e temos um ambiente espiritual. Por ocasião da nossa morte, nós só liberamos o nosso corpo físico, o nosso espírito se liberta do corpo físico e continua a sua jornada. Tá? Vai para o mundo espiritual da Terra, onde se prepara, analisa, vê os prós e os contras, os erros e os acertos. E quando está preparado novamente, retorna em outro corpo, o mesmo espírito. Para nós entendermos então essas viagens que nós já fizemos muitas e muitas vezes. O Cristo já tinha falado isso. Ninguém chegará ao Pai se não nascer de novo, em uma das passagens evangélicas. Então o Espiritismo vem nos explicar com mais propriedade, com mais simplicidade, no momento em que nós temos já condições intelecto moral de entender, compreender, absorver, se apropriar e aplicar no dia a dia esses conhecimentos. Vamos saber por que estamos aqui, vamos saber o porquê das nossas aflições, de onde viemos para onde vamos, mas muito mais importante, como nós devemos conduzir a nossa existência na Terra, tirando o maior proveito para evoluirmos realmente e cumprirmos as tarefas que nos propomos antes de vir para a vida física. Então, fazendo esse mergulho, nós vamos ver então que os Espíritos nos dizem que nessa caminhada evolutiva nós temos metas, assim como nós temos meta na nossa vida material, né? Nós temos meta de estudarmos, de buscarmos uma profissão, melhores condições para a nossa vida, uma qualidade de vida física. Na vida como espírito imortal, nós temos meta a ser atingida. E eles nos dizem o seguinte, que Deus nos estabeleceu uma escala para que a gente possa entender. E nessa escala nós temos que subir como se fosse uma escada. A primeira escala é quando nós somos criados, iniciamos com simplicidade na inteligência e na moralidade. E aí somos espíritos ainda imperfeitos em busca dessas qualidades, dessa perfeição, dessa qualidade intelectual e moral através das existências. E o primeiro degrau que vamos subir é sair de uma imperfeição para ser um espírito bom, tanto no aspecto intelectual como no aspecto moral. A terceira delas é sair de ser um espírito bom para um espírito puro. Na primeira, o espírito imperfeito é aquele espírito que ainda paira no seu coração e nos seus sentimentos mais sentimentos de maldade do que bondade. A segunda começa a passar a inverter essa situação. Atingimos um patamar em que a bondade já está acima dos sentimentos de maldade, mas ainda temos sentimentos de maldade. E a terceira classificação, a última, a mais lá na pirâmide, no topo da pirâmide, no da escada, é sermos um espírito puro como Jesus. Não ter maldade nenhuma, nem nos pensamentos, nem nos sentimentos, nem nas palavras e nem nas ações. Veja então que nós temos um objetivo de estarmos na vida física. E que a nossa vida então, ela não termina com a nossa morte. Nós continuamos a nossa jornada.
Também os Espíritos nos dizem, para que a gente possa entender a questão das aflições, que os nossos habitats, as moradas de Deus, porque Jesus disse que na casa do Pai existem muitas moradas, e as moradas são onde nós estamos morando, como atualmente na Terra. E elas têm uma classificação de acordo com o grau evolutivo também dos seus habitantes. Quando nós fomos criados ainda, que estávamos extremamente imperfeitos, não tínhamos a inteligência nem a bondade, ainda estávamos na infância como espírito imortal, nós habitávamos planetas chamados, então, planetas primitivos. Né? E esses planetas reinavam nesse ponto os espíritos, então, extremamente imperfeitos. A segunda classificação são os planetas de provas e expiações. Planetas esses que recebem espíritos como se fosse uma escola e um hospital, onde nós viemos para fazer esse trabalho de evolutivo. Principalmente, trabalharmos os nossos sentimentos, colocarmos dentro dos nossos corações, fazer despertar a bondade, a fraternidade e a caridade, o amor exemplificado por Jesus. Dia a dia, nas nossas relações, são oportunidades que nós temos a cada dia de ser um pouquinho melhor do que o dia que passou. Então, por que ainda existem essas aflições? E os Espíritos vão nos dizer, então, que nós temos que fazer uma análise. Se nós não encontrarmos, primeiro vamos fazer análise na vida que nós temos agora. Diante do problema que eu enfrento, qual a causa desse problema? Quem foi o causador desse problema? E devo analisar primeiro a mim, e nesta existência. E é bem provável que eu vou encontrar. Mas eles nos dizem que não é para nós ficarmos nos autopunindo, não nos perdoando porque erramos. Porque Deus é um Pai que quer que nós sejamos felizes. E para nós alcançar a felicidade, precisamos então, gradativamente, ir corrigindo os nossos erros. E Ele vai abrindo portas, porque todo pai, o bom pai, sempre abre uma porta para os seus filhos. Uma boa mãe sempre abre porta para os seus filhos. Sempre perdoa e dá uma oportunidade para recuperar. E essa oportunidade, então, são as existências que nós temos. Então, se nós identificamos nesta existência o problema, então temos que começar a fazer o trabalho já aqui, neste momento. Aquilo que é possível, dentro da minha estrutura psicológica, espiritual e intelectual. Mas se eu não encontro nesta existência a causa desse problema, seja ele físico, psicológico, espiritual, de relacionamento, é porque ele está em outras existências. Somos um espírito milenar, que já há muitas encarnações e existências físicas tivemos. Já falamos várias línguas, já estivemos em várias partes do globo, do nosso planeta. Já cometemos acertos e erros. E como nós somos regidos por leis, uma lei que nós temos é a lei do progresso, sempre tudo deve evoluir e nós também. Temos leis também que nos regem a nossa conduta. E uma delas é a lei de causa e efeito, ou de ação e reação. Toda a ação que eu faço, seja pelo pensamento, seja pela minha fala, seja pela minha conduta, eu terei que prestar conta. Se ela é uma ação no bem, benefícios me trarão, portas se abrirão, amizades se selarão, simpatias se abrirão. Mas, ao contrário, eu terei que, em algum momento da minha existência, ou dessa ou da outra, fazer a correção. E eles nos dizem, inclusive, avançando um pouquinho, eles nos dizem de que todo sofrimento que nós causamos, por exemplo, se foi duro e desumano, poderá, a seu turno, ser tratado durante com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em humilhante condição. Se foi ávaro e egoísta, ou fez mau uso das riquezas, poderá ver-se privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer pelo procedimento dos seus filhos. Aqui nós estamos falando, então,
dos processos das outras existências. O que nós fizemos aqui, nós estamos programando para a nossa própria existência. O que nós estamos enfrentando agora é fruto desta ou das outras existências anteriores. E quando falamos das outras, é porque Deus, Ele é bondoso para nós. E aquele mal que nós fizemos, Ele faz com que nós tenhamos tempo suficiente para corrigir. Às vezes a gente precisa levar 1, 2, 3 encarnações para poder corrigir aquele erro que nós cometemos. Porque não teríamos condições, em uma existência só, fazer essa correção. E quando eles pedem que a gente faça uma reflexão sobre aonde está o problema, principalmente começando nesta existência, olha só os exemplos que eles nos colocam. Isso está no item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de suas imprevidências, do seu orgulho e da sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder, ou por não terem sabido limitar os seus desejos? Um ponto muito importante é o controle dos sentimentos e dos desejos, que muitas vezes nos compromete em muitas existências. 1 minuto, uma palavra, uma ação pode nos comprometer, nos trazer muito sofrimento. Quantas uniões desgraçadas porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, nas quais o coração não tomou parte alguma. Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade. Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero. As nossas doenças físicas e psicológicas, boa parte delas nós vamos encontrar a causa nesta existência mesmo, pela nossa falta de disciplina. Temos já a informação de que aquele tipo de alimentação, aquele tipo de pensamento, aquele tipo de conduta pode trazer prejuízo tanto físico como espiritual para nós, mas nós persistimos. Aí vamos dar exemplo dos nossos vícios, seja o vício da gula, o vício da vaidade, do orgulho, o vício das drogas, do álcool. Todos eles nos trazem consequência, muitas vezes, de muitas encarnações, para nos recuperarmos o mal que fizemos a nós e àqueles que estavam em torno de nós. Porque existe uma lei. Toda ação tem uma reação. E nós temos que prestar conta naquilo que fizemos. Porque Deus é toda justiça e a bondade. Não nos castiga por castigar. Ele nos dá a oportunidade para que a gente possa fazer a correção. Nós é que somos muito teimosos. Se a gente analisar pelos vícios, nós vamos ver quantas vezes eu sei que não posso fazer determinada coisa, ter determinada conduta, e eu continuo persistindo. Às vezes eu estou no leito do hospital, levado por alguma doença, e eu continuo ainda com o mesmo mal. É como se o médico desse o medicamento para nós e a gente não seguisse a orientação para tomar aquele medicamento. Vai adiantar o tratamento? Não vai adiantar, eu vou adoecer. Eu não vou resolver, eu vou continuar com ele. Vai agravar o problema. No nosso dia a dia também é assim. A espiritualidade nos chama a atenção de que o grande arquiteto, o grande administrador, o grande gestor da nossa felicidade não são os outros, somos nós mesmos. Ah, mas Deus não vai me ajudar, Jesus não vai me ajudar, a espiritualidade não vai me ajudar. Vai, mas ela vai fazer a parte dela. Nós temos a nossa parte para cumprir. E não adianta nós queremos negociarmos com a espiritualidade. Respeitamos tranquilamente os graus evolutivos da humanidade, os
os nossos irmãos que ainda precisam das bengalas para poderem fazer uma oração, fazer um pedido para Deus, eles precisam ainda ter as bengalas. A bengala da estátua, a bengala da vela, a bengala das promessas, o que não é necessário. Está muito claro no Evangelho de Jesus. A oração, Ele manda nós nos fecharmos no nosso quarto e silenciosamente fazermos os nossos pedidos, os nossos agradecimentos, silenciosamente. Não é preciso se desesperar. Quando ele fala em quarto, na passagem evangélica, ele está falando que a gente deve se compenetrar dentro de nós mesmos, ter esse momento diariamente de compenetração, de falar com Deus, de analisar o que fez, certo ou errado durante o dia, para que no próximo momento não venha a repetir o mesmo erro. Trabalharmos o nosso processo evolutivo moral, porque o intelectual nós trabalhamos muito bem. Precisamos entender que somos um espírito com essas duas asas para nós podermos fazer o voo para a felicidade. Sempre falamos essa, mas é importante a gente analisar bem. Nós não viemos somente para desenvolver a questão intelectual e a questão material. O que nós levaremos como patrimônio e que será o nosso passaporte no momento da nossa morte, será os bons atos que nós fizemos. O esforço que fizemos para domar as nossas inclinações, as nossas imperfeições. O bem que fizemos quando foi oportunizado para nós. E todo dia é oportunizado. Todo dia é nos oportunizado nós fazer o bem. Todo dia é nos oportunizado a fazer a caridade. E a caridade é aquela que exige esforço. Não se faz caridade ficando sentado, ficando na zona do conforto. A caridade é aquela que exige eu ter que dar o meu tempo, dividir o meu tempo para cuidar daquela pessoa que é meu familiar. Dividir o meu tempo para ir em determinado local e exercitar a caridade. Dar o pão, dar a roupa, dar a palavra, dar o ouvido para ouvir. O desabafo daquela criatura é o que mais nós precisamos hoje. E isso exige tempo. Sair da zona do conforto. Porque é muito fácil eu mandar uma roupa, eu mandar um alimento e nem conhecer a pessoa a quem eu estou ajudando. A caridade é aquela que eu vou lá, eu sinto, eu vejo, porque ali tem um aprendizado para mim também. Muitas vezes aquela pessoa que eu estou servindo é aquela pessoa que eu fiz mal em outra existência. Deus está me oportunizando isso. Aquele que bate na porta da minha casa e que pede um prato de comida, e que muitas vezes eu saio meio irritado e dou até o prato de comida, mas no meu coração não surge sentimento nenhum. Nem uma palavra amiga, nem um olhar, um sorriso, o ouvido para ouvir. Então, a verdadeira caridade, ela tem esse processo. E é através desse processo é que a gente vai melhorando o nosso eu. Quando Jesus fala, bem-aventurados aflitos, que eles serão consolados, quando nós chegarmos ao grau de bem-aventurado, é quando nós temos consciência de nós mesmos. Quem sou, de onde vim, para onde vou, o que estou fazendo aqui? Como vou ir? Eu já me questionei, busquei essas informações. Eu já trabalho no meu eu interior. Eu já me autoconheço. Eu faço isso. Ir no templo é extremamente, seja qualquer religião séria, é extremamente importante. É onde nós vamos recarregar as nossas baterias de energia, refletir aquele momento em que nós paramos um pouquinho para ouvir aquilo que está sendo falado. Mas ao sair do templo, ao sair da casa espírita, temos que dar continuidade a essa reflexão. Se nós voltamos para o nosso dia a dia e esquecemos desse outro lado que nós temos que trabalhar,
com certeza o problema que nós estávamos enfrentando voltará a bater a nossa porta novamente. Então, meus irmãos, a espiritualidade ainda dentro dessa obra nos diz algo muito interessante. Diante do sofrimento, existe um capítulo, nem vou ler porque é bastante extenso, o tempo não nos permite aprofundar. O convite fica para vocês adquirir o livro Evangelho segundo o Espiritismo e fazer esse estudo. Ele é o código moral mais importante que nós temos para conduzir a nossa vida, seja ela privada ou pública, para nos educar, reeducar e educar os nossos filhos. Porque ali está a orientação de Deus trazida por Jesus para a humanidade na Terra. O Deus universal, aquele que compreende que a religião maior é o amor. As religiões são dos homens pelo seu grau evolutivo. Quando chegarmos ao patamar de espírito puro, a grande religião será o amor. O amor é que será a grande religião. E o Deus é o Deus universal, não só da minha religião, do meu estado, do meu credo, mas o Deus universal. Nós pertencemos a uma unidade universal. Não estamos sós. Então, meus irmãos, uma das coisas que nos chama a atenção, diante das aflições, evitar desespero, evitar reclamação, buscar o entendimento. E o Espiritismo nos traz, então, essas duas informações importantes. A causa das nossas aflições é do presente ou do passado. Mas tem mais uma que eu não falei. Poderá ter uma terceira. Eu, em desencarnar, ou seja, morrer, já atingi um grau de entendimento suficiente e preciso retornar para outra existência. Eu peço para ter na minha família, ou comigo mesmo, na minha vida, naquela existência, no meu planejamento, alguma dificuldade para mim realmente fazer um esforço de domar alguns sentimentos que ainda estão dentro do meu coração. Nós encontramos nas obras espíritas, principalmente de Chico Xavier, ditada pelo espírito André Luiz, muitas situações assim. Espíritos que voltaram pedindo familiares difíceis para que eles pudessem desenvolver ainda mais o amor, a paciência e a tolerância. Porque para nós seguir aquela escala que eu falei anteriormente, de espírito imperfeito para espírito bom, nós precisamos evoluir, nós precisamos avançar, nos tornarmos melhores, principalmente no aspecto moral. Nos tornarmos pessoas melhores. E é exercitando é que a gente vai conseguindo fazer isso. Então, muitas vezes a pessoa está enfrentando uma aflição grande consigo, dos familiares, foi porque ela pediu no seu planejamento lá em casa fora. E muitas vezes a gente não pediu para nascer, não pediu para vir com o fulano, com o ciclano. Pediu sim. E pediu para nascer também. Porque a única forma de nós evoluirmos é essa. Então, diante do sofrimento, temos que sofrer sabendo por que está enfrentando aquela dificuldade. E que isso não vai ficar para sempre. Que é apenas momentâneo. O mal não perdura para sempre. Ele tem o seu tempo devido. E ele está nos dizendo alguma coisa. Como a dor física. Onde me dói, eu sei que eu preciso ir no médico. Na parte espiritual, sim, dos sentimentos também. Onde está me doendo é porque eu preciso mudar em alguma coisa. E eu preciso identificar isso. Naquela situação que estou vivendo. Preciso analisar. E eu vou ver que em muitas coisas, eu que já passei por isso, e que estou sentado agora ouvindo, já passei por isso, quantos ensinamentos eu tive cuidando daquele idoso, aquele meu pai, aquela minha mãe, aquele meu filho com problemas. Quantos ensinamentos eu tive, quanto eu evoluí na minha paciência, quanto eu evoluí na minha tolerância.
Então vejo que onde a gente vê o mal, está o bem. É assim que o Cristo diz para nós. No mundo tereis aflições. Eu tive e venci. Você vencerás. Então, meus irmãos, dentro dessa reflexão, em cima dessa passagem, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Os aflitos são todos nós. Os bem-aventurados somos nós. Desculpa, somos nós quando atingimos a consciência de nós mesmos. E Jesus e Deus vai realmente nos consolar quando nós absorvemos o conhecimento que Ele já trouxe para nós através do seu Evangelho e compreendermos que somos um espírito imortal. Dito isso, encerro a minha preleção. Quero agradecer a atenção de todos, que nós possamos voltar para os nossos lares, refletindo como estou enfrentando as minhas dificuldades. Estou me desesperando? Estou revoltado? Se eu estiver nessa situação, vamos fazer uma reflexão mais profunda. Vamos conhecer o Evangelho de Jesus. Vamos estabelecer momentos para que eu possa refletir por isso também. Para que a gente possa ter realmente, então, esse conhecimento de nós mesmos. Agradecemos então que todos voltem em paz com Deus, a proteção de Deus e de Jesus. E que assim seja.